E estamos aqui no Microsoft Start. O comandante da Marinha cita a visão apurada de Lula e expectativa melhor possível por reunião. Essa reunião, na verdade, acredito que vocês saibam, aconteceu ontem. Estava na agenda do Lula, né? Foram a presença nessa reunião. Lula, os 3 comandantes militares, ou seja, os 3 ministros, né, Exército, Marinha e Aeronáutica. Estava o presidente da FIJAM e estava também o ministro da Defesa, José Múcio, além do vice-presidente da República. Obviamente, por essa quantidade de pessoas participantes dessa reunião, o assunto não podia ser outro a não ser, digamos, modernização das forças, a importância que Lula vê a questão da defesa, da geopolítica e tudo mais. Claro que num ambiente com tanta gente, obviamente que não ia se tratar do que aconteceu no dia 8 com o ministro, né? O responsável pelo quartel-general de Brasília, sendo acusado claramente de ter impedido que os terroristas que destruíram tanto o STF, que destruíram o parlamento e também destroçaram o Palácio do Planalto fossem presos. Foi isso que o comandante fez. Depois dessa reunião, foi até, para mim, muito constrangedor quando o ministro da Defesa, José Múcio, disse que, na conclusão dele, não houve nenhuma participação das Forças Armadas na tentativa de golpe. É óbvio que houve. E isso vinha acontecendo desde que o Lula foi eleito. Vamos lembrar aqui que foram 68 dias de acampamentos golpistas em frente dos quartéis e, em especial, em frente do quartel-general em Brasília, aonde os golpistas, aonde aqueles que estavam tramando esse golpe de Estado, e aí tem acusação direta para Bolsonaro, acusação direta para os militares do GSI, a maioria deles da reserva, e também acusação direta àqueles que financiaram, aonde eles estariam protegidos, porque pela legislação, por uma questão simplesmente de alcance do poder, essas áreas são militares em frente dos quartéis, em frente do quartel-general, e a polícia, evidentemente, né, tanto estadual quanto municipal, ela não poderia agir e retirar aquelas pessoas à força. É óbvio que eles se esconderam ali e tramaram tudo o que aconteceu em frente dos quartéis. Inclusive, né, vamos lembrar também que a bomba que se tentou, um desses radicais, explodir lá no aeroporto de Brasília, foi entregue em frente do quartel-general, aonde então o comandante negou, impediu que a polícia prendesse após ato de destruição que nós citamos aqui. Isso não é envolvimento? Óbvio que é. Então eu acho que o José Múcio devia ter ficado calado, né? Não devia ter colocado a si próprio numa situação vexaminosa dessa. Quer passar pano, quer passar por cima, quer perdoar, quer relevar, em nome da governabilidade, e para não manchar o nome de todas as forças, porque, obviamente, essas instituições, as instituições militares, estavam ou ainda estão claramente divididas com relação à questão de uma ala, na minha opinião, aderiu diretamente ao golpe e talvez a maioria não. Tá? Então, vamos ser realistas, mas o José Múcio fez questão, não é, de, na minha forma de ver, fazer uma declaração absolutamente canalha, porque isso de fato é o que todo mundo sabe que aconteceu. Eu acho que foi ridículo essa declaração dele. Mas aqui no Instagram, então, é uma declaração, aliás, óbvia, né? Muito importante, do almirante Marco Sampaio Olsen, novo comandante, almirante da Marinha. Afirmou nesta sexta, ontem na reunião, que o presidente Lula tem uma visão bastante apurada sobre o papel geopolítico do Brasil e demonstrou expectativa quanto ao investimento na área de defesa. É óbvio que a pauta era essa. Não é? Óbvio que o Lula, depois de todas as declarações que ele deu no decorrer do golpe e no dia seguinte do golpe, apontando o dedo diretamente para os militares, ele iria promover uma reunião para então que a coisa fosse mais ou menos amainada entre eles. Afinal de contas, eram os novos comandantes militares. Não estou falando que o Lula passou pano ou não passou pano, mas o Lula é o suficientemente inteligente para saber que primeiro ele tinha que conhecer os novos comandantes militares.
Segundo lugar, olha só, estamos aqui, vamos discutir aqui sobre reaparelhamento, sobre isso, sobre aquilo outro, geopolítica. Óbvio que seria, eu faria assim, mais à frente, passada essa crise, eu ia em cima do pescoço de muita gente. Agora, os 3 comandantes militares, e aí eles mesmos defendem, sabem muito bem que quem participou ativamente, sendo militares ou não, aliás, palavras do Lula, vão pagar. Vão pagar. Não é? Será que os generais também vão pagar? Será? Será que o Heleno, acusado de ter participado dessa trama, existe várias matérias sobre isso, vai pagar? Será? Não sei. Não é? Não sei se todos vão pagar ou eles vão pegar. Meia dúzia para, digamos, o eleitorado do Lula vê que ele tomou alguma atitude. E aí no final não vai acontecer absolutamente nada em termos da governabilidade. Ou se realmente agora a gente vai colocar os militares no seu devido papel constitucional. Ou seja, guardiãos da segurança da pátria. E não aquelas pessoas daquela instituição que tutela a democracia, como eles, ou pelo menos um número razoável deles, acha que é assim através do artigo 142, que não tem nada a ver com isso, ele sabe muito bem, ele se finge de bobo. Seguimos. O almirante Marco Sampaio Olce, novo comandante da Marinha, afirmou nesta sexta-feira que o presidente Lula tem uma visão bastante apurada sobre o papel geopolítico do Brasil e demonstrou expectativa quanto ao investimento na área de defesa. Ele e o chefe das outras forças, Júlio César de Arruda, do Exército, e Marcelo Canitz, da Amacena Aeronáutica, ou seja, um general e um brigadeiro, se reuniram então, aqui, né, mas se reúne, na verdade você está falando ontem, já deveria ser, né, nessa história da reunião, se reuniram, né, com o chefe do Executivo e o ministro da Defesa, José Múcio, na manhã de sexta-feira, na sede da Presidência da República. Em entrevista à jornalista Eliane Cantanhete, na Rádio Eldorado, a caminho do encontro, Sampaio disse que a expectativa era a melhor possível. Né? Também acho. É simplesmente uma questão de se conhecer, de ver. A pauta é óbvio que essas 3 forças levaram as suas, pelo menos as suas reivindicações macro, não é? Em termos de mais investimento, que eu acho que tem que ser feito aqui pelo Brasil, na área da questão da geopolítica, tem que sim, mas as Forças Armadas têm que voltar a assumir o seu papel de apolítico. Aliás, declaração muito bem colocada ontem do general do Exército responsável pela defesa da região sudeste. O militar tem que ser apolítico. Nós temos que cumprir com o nosso papel institucional e ganhe quem ganhar. Ganhe quem ganhar. E nós estamos aqui defendendo a democracia. Isso deveria ser óbvio para todos os militares, mas convenhamos, não é essa passada de pano do Múcio dizendo que os militares não participaram da tentativa de golpe que vai enganar alguém, né? A reunião, que começou por volta das 11 horas, também teve a presença do José Gomes, presidente da Firjan, não é? Da Fiesp, aliás, desculpe, falei Firjan, da Fiesp, aliás. Segundo Sampaio, a participação do líder empresarial no encontro foi uma oportunidade, como foi, para discutir a indústria de defesa. O almirante afirmou que Lula se mostrou aberto em reuniões anteriores a promover investimento nas forças. Isso foi a tônica dos 2 governos Lula. Agora, por que especialmente militares do generalato do Exército, que estão já há muito tempo na reserva, especialmente, não é? O general Heleno, até eu entendo, né? Ele foi demitido por incompetência, porque ele era comandante do Haiti, e houve aquele massacre lá no Haiti, quando ele comandava as tropas da ONU lá, que era, na realidade, uma designação aqui para as forças brasileiras, cumprindo o papel da ONU de pacificação do Haiti. Ali eu até entendo. Mas o general Vilas Boas, por exemplo, eu não entendo esse ódio todo contra o Lula. Não entendo por que desse ódio todo. Não consigo entender. O Lula, durante os 2 governos, só prestigiou as Forças Armadas o tempo todo. É prevenção pura. É só isso, sem fundamento nenhum. A expectativa da reunião, e aí vou agora falar como se fosse, e foi mesmo,
é a melhor possível. Ela responde a uma provocação do presidente Lula no nosso primeiro encontro, ainda em meados de dezembro, sobre a possibilidade de investimento, como eu disse, programa estratégico das forças, já que eu digo uma coisa absolutamente surreal e ridícula. A Marinha tenta viabilizar o seu primeiro submarino nuclear, ou seja, o primeiro submarino nuclear do Brasil, desde 1980. Desde o iníciozinho de 1980, nós publicamos um vídeo aqui sobre isso. Eu, inclusive, conheço muito bem essa história. Até hoje não saiu. E agora o novo cronograma está para 2029. E por que não saiu? Por pressão dos Estados Unidos contra. Os Estados Unidos não quer que o Brasil tenha uma presença militar de pujança no Atlântico. É isso. A verdade é essa. E agora não só os Estados Unidos, como também o Reino Unido e a Inglaterra. Essa é a realidade. E está na hora de um presidente realmente valorizar isso. Colocar, investir para que o submarino nuclear saia. Se não for com tecnologia francesa, que seja com a tecnologia russa. Aliás, os russos já lançaram nesse momento o seu 6º submarino nuclear. Isso de uma produção de mais 4 logo em breve, já estarão prontos. Ou seja, 10 submarinos nucleares. 10 submarinos nucleares. Né? E a gente aqui sem nada. O presidente, dentro de uma visão bastante apurada em termos de geopolítica, entendeu que o Brasil, com a expressão política e estratégica que tem, não poderia ter forças armadas com valor militar menor. Não poderia, não. Tem forças armadas com valor menor. Agora, as forças armadas, especialmente no âmbito do governo Bolsonaro, elas se apequenaram. Elas mergulharam numa política suja desse governo, que saiu totalmente corrupto, e agora, inclusive, com denúncias das mais escabrosas possíveis. Os caras usavam o dinheiro do Caixa 2, fizeram um Caixa 2, aliás, usando os cartões corporativos da própria presidência. A primeira-dama usava cartão de laranja, porque ela não queria que o nome dela aparecesse. Ou seja, uma patifaria só. Uma patifaria só. Estão chamando de rachadinha da presidência, aí com muita razão. Então, desde 2018, os militares ficaram muito mais preocupados em participar dessa lambança toda que foi o governo Bolsonaro, do que fazer reivindicações de fato a respeito de tornar um país, o Brasil, decente em função da clara expressão política e estratégica que nós devemos ter. Afinal de contas, nós temos um mar territorial e nós temos a chamada Amazônia Sul, riquíssima em ativos para a futura do país. E nós não temos como garantir a soberania disso, nem de fiscalizar. E dentro desse quadro que a reunião de ontem hoje ocorreu com a presença de Josué Gomes, como eu falei, talvez abrindo essa possibilidade de investimento. Então isso vem de maneira muito favorável para as forças, apontar a possibilidade de estruturar essa possibilidade de investimento para o curto e médio prazo, de maneira a assegurar um valor militar, insisto, compatível com a expressão política e estratégica que o Brasil tem. Se isso já tivesse sido continuado após o governo Lula, tá? A gente hoje, nós estaríamos numa posição muito melhor. Não estamos. Ah, mas nós somos o exército mais bem aparelhado da América Latina. Essa não é a comparação. Não é a comparação. Não é porque a Argentina tem um armamento pior e todos os demais países da América do Sul pior que nós estamos melhores. Toda a América Latina está muito mal. E o país também. Vamos lembrar, a Avibraz está praticamente em insolvência. Nós temos agora em construção um programa de fragatas, programa Tamandaré, que evidentemente vai necessitar de mísseis. Quem faz os mísseis é a Avibraz. A Avibraz está praticamente em concordata, devendo 700 milhões de reais. Se você não salvar a Avibraz, não é? Daqui a pouco as fragatas estão prontas, as 4 fragatas, uma michuruca de número, só 4 fragatas. E vamos comprar míssil de onde? Vamos importar os mísseis dos Estados Unidos? Não pode. Nós temos que produzir o que é estratégico para o país dentro do país. Ah, mas você é belicista? Não, eu sou nacionalista. Nós temos que defender o nosso país. O que eu não admito é a
politização das Forças Armadas, em detrimento do seu papel constitucional. Isso foi uma aberração durante todo o governo do ex-presidente desastre Bolsonaro e tem que mudar, tem que voltar a ser como era antes. É um vídeo aqui, comandante da Marinha elogia a visão apurada de Lula e espera investimentos. O texto segue, mas eu acho que a coisa mais importante é essa. É essa. Aí fala aqui do que aconteceu, mas eu quero dar mais ênfase justamente a essas expectativas nesse vídeo de hoje. Não contar a história do que o Lula falou, das desconfianças dele em relação ao dia 8, isso todos nós sabemos, tá? Já é de público e notório. É isso, meus amigos. Um grande abraço.